multar é por causa da que não tá conseguindo entrar. Hoje está complicado mesmo, com muita chuva. Não sei Pojuca como tá, porque Jaboatão e Cabo estão chovendo muito, né? Tem muita gente, Recife também está chovendo demais. Eu acho, pelo histórico, Ipojuca não está muito diferente, não, né? Deve estar complicado mesmo, com muita chuva e com internet nessas situações fica bem complicado, principalmente quem fica pelo 3G, né? Mas vamos lá. Boa tarde, minha gente, tudo bom? Estamos iniciando mais uma gravação aqui do nosso encontro de matemática do 9º ano. E aí, retomando o segundo semestre, né? A gente teve na primeira terça-feira, dia 27, a gente teve reunião para deliberar várias coisas a respeito da nossa retomada, inclusive, que eu espero que aconteça logo. Também, na semana passada, a gente teve a questão da aplicação da prova da UBMEP, dia 3, e aí parabenizar a todo mundo que participou, em especial os alunos que conseguiram umas notas muito boas, e inclusive estão aprovados para fazer a segunda fase, né? A segunda fase vai ser divulgada a data com antecedência também, e aí a gente vai pontuar vamos pontuar para a quarta unidade, né? E aí, vamos lá, vamos falar sobre o assunto da gente. Primeira coisa, atualizando vocês, né? No Classroom, está todo atualizado com as aulas de hoje, sempre no mesmo esquema, tem uma aula, uma videoaula, depois tem os exercícios já, tá certo? Todos os exercícios eu fiz questão de montar de forma que fosse nos formulários para facilitar a correção para a gente ficar mais ágil, e até porque a gente está hoje nessa expectativa de quando é que a gente vai voltar, né? Pelo menos o retorno ele parece estar mais próximo, e a gente tem que ver uma dinâmica, porque nem todo mundo vai conseguir, que não conseguir ir para a aula, mas mesmo assim não pode se prejudicar, né? Então, mesmo que a pessoa não vá para a aula, a pessoa tem atividade para fazer, e essas atividades que eu estou passando todas aqui, a gente também vai trabalhar em sala de aula, né? Só que aí de forma bem mais tranquila, inclusive, né? Então, vamos lá. Hoje o tema da gente, tanto é, só terminando de falar sobre o material, já deixei todinho programado, até o final de agosto já está tudo programadinho para vocês, né? À medida que for terça-feira, toda terça-feira, às 7 horas da manhã, o material fica liberado novamente. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre potências, né? Voltar a falar sobre potências, só que dessa vez com expoentes negativos e expoentes fracionários, né? O que é que acontece? Uma potência é um processo de multiplicação em que a gente vai pegar um determinado número e multiplicar por ele mesmo várias vezes. Só que a potência a gente pode tanto utilizar como base números positivos, como também números negativos, né? Então, a base que a gente sempre coloca essa parte de baixo aqui a gente chama de base, né? Só relembrando esses conceitos. Essa parte de cima aqui a gente chama de expoente. A base é o número que está sendo multiplicado várias vezes por ele mesmo, e o expoente é o número que vai me dizer quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, 3 à quinta potência, está me dizendo que o 3 vai ser multiplicado por ele mesmo 5 vezes, né? Então, 3 à quinta potência é totalmente diferente de 3 vezes 5. 3 vezes 5 é 15. A gente até pode escrever como 3,5, né? 15. Mas 3 à quinta potência, não. Multiplicar 3 por 3 vai dar 9. Por 9, 81. 81 por 3, 243. Então, 3 à quinta potência é igual a 243, né? Só que, do mesmo jeito que a gente pode fazer a potência com base positiva, a gente já viu
que a gente também consegue fazer as potências com base negativa. Então, 2 negativo. Aliás, eu vou até usar o 3 negativo. A quinta potência é igual a 3 negativo, que vai multiplicar ele mesmo 5 vezes. Tá certo? Na hora de fazer a multiplicação do numeral, sem observar que se ele é positivo ou negativo, isso não vai influenciar em nada. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Sendo que agora eu fiz de uma forma diferente a multiplicação, né? E agrupando, eu fui fazendo na sequência. 9, 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3 dá 243. Então dá 243. Só que agora a gente tem que observar os sinais, porque, vejam, a gente tem um número negativo. Então, 3 negativo vezes negativo, isso aqui vai ficar um número positivo. Esse negativo com esse negativo vai dar um número positivo também. Tipo, meio que sobrou um número negativo. Positivo com positivo dá um número positivo, mas positivo com negativo vai dar um número negativo. Sempre vai ser negativo? Não, vai muito depender do expoente. Toda vez que o expoente for ímpar, acontece que a base vai acompanhar o mesmo sinal. O resultado vai acompanhar o mesmo sinal da base, tá bom? Mas quando o expoente for par, ou o expoente for par, por exemplo, 3 negativo a quarta potência. Vai ficar 3 negativo, que multiplica 3 negativo, que multiplica 3 negativo, que multiplica 3 negativo. E aqui a gente vai ficar com 9 vezes 9, 81. Só que aqui negativo com negativo, positivo. Negativo com negativo, positivo. E positivo com positivo, dá positivo também. Tá bom? Lembrem que, quando o número é positivo, a gente não tem a obrigação de colocar o sinal de mais na frente dele. A gente pode só colocar o número 81 e a questão está toda resolvida. Tá certo? Outra coisa que eu vou chamar bastante atenção aqui, eu vou botar até de vermelho, em vermelho para chamar bastante atenção. Menos 3 elevado à quarta potência não é igual, ou seja, é diferente de 3 negativo à quarta potência. Quando a gente colocou parênteses, a gente está dizendo, chamando a atenção, dizendo assim, eu quero que o número 3 negativo, ou menos 3, né? Mais bonitinho chamar 3 negativo, seja elevado à quarta potência, tá bom? Quando eu digo menos 3 à quarta potência, né, separado, veja que eu dei uma pausa, menos 3 elevado à quarta, esse menos aí, ele lembra uma operação, tá certo? Como se nós pegássemos e estivéssemos escrevendo uma expressão matemática para resolver com várias operações, tá certo? Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Por exemplo, 2 à quinta mais 7 à nona, menos 3 à quarta, mais 7, isso aqui dá quanto? Tá bom? Então, ó, eu peguei aqui esse pedaço, menos 3 à quarta, e vou fazer essa conta. Então, quando eu pego esse 3 à quarta aqui, 2 à quinta, 32, tá bom? 2 à sétima, não, 7 é a nona potência, tá? Aí eu vou ter que multiplicar 7 vezes 7 vezes 7 várias vezes. Então, aqui vai ficar mais esse valor aqui, que eu não tenho agora de cabeça. Deixa eu só fazer uma aceitação aqui. Oi, Alicia, boa tarde, tudo bom? Então, vamos lá, continuando aqui. Então, vou calcular aqui. 7 à nona potência é 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes, tem 5 vezes já, 6, 7, não, vou colocar aqui na calculadora científica, que a calculadora científica já faz o resultado certo, ó, 7 elevado, então cadê aqui? Cada calculadora vai ter uma função, um botãozinho diferente, tá?
Deixa eu pegar aqui. Ah, tá aqui. X é Y. 7 elevado a 9. Tá bom? A nona potência. Dá 40.353.607. Então, isso aqui dá 40.353.607. 353.607. Esse menos, ele continua aqui. 3 a 4 é igual a 81. Mais 7. Então, quanto é que vai dar isso aqui? A gente consegue fazer a conta, né? 40.353.607 mais 32 menos 81 mais 7. Ok? Que vai dar mais 32 menos 81 e mais 7. Total de 40.353.565. Esse é o resultado final dessa expressão. Mas por que eu fiz isso tudo? Para chamar atenção para esse menos, que ele está separado do 3, tá bom? Então, o menos da operação. Diferente daqui. Esse menos aqui, ele está fazendo parte da nossa potência, da base, tá bom? Então, do mesmo jeito que a base pode ser negativa, o expoente também ele pode ser negativo, tá bom? E aí, a relação, existe uma relação direta, né, para essa operação acontecer, né? A gente relaciona um expoente negativo diretamente à raiz dessa expressão. Então, quando eu boto aqui, por exemplo, aliás, a fração, a inversa, né? Então, vou pegar alguns exemplos aqui bem simples. Quando eu tenho o número 5 elevado a 2 negativo. Percebam que o expoente é 2 negativo, certo? Como é que a gente interpreta isso? Para que a gente possa resolver, primeiro, a gente vai fazer uma inversão. Como é que a gente inverte isso aqui? A gente vai observar o denominador. Mas qual é o denominador de 5? Não está aparecendo. Quando não está aparecendo, lembra do número da sogra, que eu já falei sobre ele? Pois é, denominador igual a 1. Porque 5 dividido por 1 dá o próprio 5, né? Então, o número 1 é um número neutro na multiplicação e na divisão, e ele não vai fazer com que o resultado, o quociente ou o produto, ele tenha alguma diferença sobre ele. Então, 5 sobre 1. O que é que a gente vai fazer aqui como resposta? A gente vai colocar aqui, ó, inverter a ordem, o que era numerador passa a ser denominador, o que era denominador passa a ser numerador. Então, embaixo eu tinha 1, 1 agora vai para cima. Em cima eu tinha 5, o 5 vai para baixo agora. E tudo isso aqui, agora, vai ser elevado a 2 positivo. Então, para tirar esse sinalzinho negativo aí do expoente, a única coisa que a gente precisa é inverter a ordem da fração que a gente tem. Se você não tem uma fração direto, como aconteceu assim, aí com 5, por exemplo, podia ser 2 terços elevado a 4 negativo. Como é que a gente resolve isso? A gente inverte 3. 2 terços vai virar 3 meios, tá bom? E o expoente que estava com sinal negativo vai ficar com sinal positivo. É a única coisa que ele vai precisar. Se não apareceu, a gente vai colocar. Um caso bem curioso, bem particular, é o seguinte. Eu tenho, por exemplo, um 7 elevado a 3 negativo. Tá bom? Quando a gente inverte 1/7, a gente pode escrever, obviamente, a fração. Vou botar aqui verde. Não, vou botar vermelho. A gente pode inverter e vai ficar 7 sobre 1 elevado a 3 positivo. Só que quanto é 7 dividido por 1? 7 sobre 1. É o próprio 7. Então, isso aqui é a mesma coisa que está escrevendo 7 ao cubo. É a mesma coisa daqui, ó. Eu tinha 5, tá bom? 5 elevado a 2 negativo.
Para poder resolver isso aqui, eu tive que me lembrar que o denominador era 1, e aí eu fiz a mudança de ordem. Mesma coisa se acontecer, ó, 1/7, quando eu inverti a ordem, ficou 7/1, que é a mesma coisa de 7, tá certo? E como é que a gente resolve? Quando ele é único assim, ó, facinho. 7 ao cubo é 7 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 7 vezes 7, 49. E 49 vezes 7 dá 343. Então, 343 é o resultado dessa potência daqui, de 1/7 elevado a 3 negativo. Quanto ao resultado de 2/3 elevado a 4 negativo? Vai ser exatamente o resultado de 3/2, que é o inverso, elevado à quarta potência. Isso vai acontecer o seguinte: o 3 vai ficar multiplicado por ele mesmo 4 vezes lá em cima, no numerador, e o 2 vai ficar multiplicado por ele mesmo 4 vezes no denominador. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 9, 81. E embaixo, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 4, 16. 81, 16 avos. Essa é a resposta. Eu chamei a atenção aqui para essa forma, né? 3 vezes 3, 9, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 9, 81. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16. Essa é uma forma de pensar, tá bom? Ou você pode também ir fazendo a multiplicação. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, vezes 3, 81. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Tá certo? E, por fim, eu tenho 1/5 ao quadrado agora, né? Porque era 5 elevado a 2 negativo. Então, para o 5, 1/5 ao quadrado vai ser 1/5 multiplicado por 1/5. Isso daqui, 1 vezes 1 vai dar 1. 5 vezes 5, 25. Tá certo? Esse é somente a forma bem simples assim, quando a gente tiver um expoente negativo para poder resolver esse problema, tá certo? Outra situação que pode acontecer no expoente é quando os expoentes for fracionário, tá bom? Antes era como, professor? Aqui, deixa eu botar aqui. Opa. Eu botei. Deixa eu deixar só um pouquinho. Aqui é quando o expoente for negativo, um número negativo. Então, quando o expoente for fracionário, aí vai acontecer o seguinte: vamos supor aqui que eu tenho o número 7, que eu estou elevando ele a 2/3. Aqui eu tenho o número 5, que eu estou elevando a 4, 4t, a 3 quartos. E o número 2/3 elevado a... Deixa eu botar como número negativo. O negativo elevado a 1/5. Deixa. 7/5. E vou pegar o número 12, negativo, e vou elevar ele a 1
Esse negativo. Vou levar ele a 1/4. A gente tem que lembrar o seguinte, nem sempre nós vamos ter respostas que são números inteiros. Na maioria das vezes, inclusive, não vão ser números inteiros. Por isso que a gente tem que saber lidar com esses números que eles são positivos, negativos, fracionários, decimais, quando der uma raiz quadrada e tudo mais. Então, quando o expoente for fracionário, a gente vai pedir, vai lembrar diretamente das raízes, tá certo? E aí, lembrando que a raiz é a operação inversa da fração, tá bom? O que é que acontece? O número de cima da fração, o primeiro número que aparece na fração, isso em cima, né, dos terços, assim, ou o primeiro número, se a gente escrever dessa forma. Esse número, ele vai continuar sendo o expoente, tá certo? Então, aqui nessa situação, 7 elevado a 2 terços, eu já posso garantir que vai ser, eu já tenho 7 ao quadrado, aqui eu tenho 5 ao cubo, aqui eu tenho 2 negativo à sétima potência, e aqui eu tenho 16 negativo à quarta potência, tá bom? Eita, deixa eu apagar aqui. Não queria esse negativo aqui. Pronto. Deixa eu 16 elevado a 1/4. Vocês vão entender por quê. Quero que tenha a resposta, no caso. Uma resposta bem simples que a gente nunca ia imaginar. De cara, né? Então, 2 negativo à sétima potência, aqui eu tenho 16 elevado à primeira potência. Tá bom? Que 16 elevado à primeira potência é o próprio 16, né? É o 16 multiplicado por ele mesmo uma única vez. Então, próprio 16. O que é que acontece com o número de baixo, o denominador? O denominador, ele passa a ser o índice. Quem se lembra aqui do índice? Pois é. O índice é este número que fica aqui na raiz, ó. Bom? Esse nzinho aqui. Tem um número aqui, o radicando, que é o número que fica aqui dentro, né? Pode chamar de B, por exemplo, radicando. E tem esse daqui, que é o índice, certo? Todos esses denominadores vão virar índice de uma raiz. Pessoal, mas não tem raiz? Ainda não. Agora temos. Então, a primeira parte, a gente pegou a base, copiou, pegou o primeiro número, que é o numerador, e copiou. Ele continua sendo expoente. Depois a gente vai passar a raiz por todo mundo. Raiz, 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 raiz. E o índice, que é o número, o valor que fica aqui na raiz, vai ser o denominador. Então, aqui 3, aqui vai ser 4, aqui vai ser 5, e aqui vai ser 4. Tá bom? É óbvio que a gente está muito mais ligado de quando é raiz quadrada, porque os números que a gente mais trabalhou, né? Desde lá desde o sexto ano. Então, a gente tem muito mais natural raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 16, raiz quadrada de 25, só que a gente já teve o contato, ou se não teve o contato, agora a gente passa a ter. Que esse expoente, que a gente chamava antes só de raiz quadrada, ele pode ser diferente, pode ser uma raiz cúbica, pode ser uma raiz quarta, uma raiz quinta, uma raiz sexta. O que é que vai mudar nessa relação? Além do número, ele vai me dizer quantas vezes eu vou ter que multiplicar o resultado para poder achar a minha base, ou seja, o meu radicando. É isso que ele está dizendo. Então, eu vou me preocupar, por enquanto, só com a parte azul. Tá bom? Vou repetir a parte azul aqui com o resultado que a gente tem. 7 ao quadrado é 7 vezes 7. 7 vezes 7 dá 49. Vou botar aqui. 5 ao cubo é 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 5, 125. Nessa próxima parte, eu tenho 2 elevado à sétima potência. Então, vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 7 vezes, tá bom? Vocês, obviamente, vão fazer a conta aí em casa.
Mas aqui, para poder adiantar o nosso tempo, eu chego à conclusão de que vai ser igual a 128. Tá bom? 128. Positivo ou negativo? Ó, expoente ímpar. Então, eu já sei que vai acompanhar o sinal. Se lá é negativo, aqui também vai ser negativo. Se tiver dúvida, menos com menos, mais. Negativo com negativo, positivo. Negativo com negativo, positivo. Negativo com negativo, positivo. Sobrou um número negativo. Tá bom? Então dá menos 128. E aqui, 16, porque a gente já é a primeira potência, né? 16 elevado à primeira potência vai dar o próprio 16. E agora sim eu vou calcular as raízes que estão sendo pedidas. No caso aqui, a raiz, eu vou tentar pelo menos, né? Raiz cúbica de 49, porque o índice é 3. Então, quando o índice for 3, a raiz é cúbica. Quando for 2, é quadrada. E aí, da 4 em diante, a gente pega o número ordinal, né? A quarta, a quinta, a sexta, a sétima, que é a de posição. Aqui a raiz é raiz quarta. Aqui a raiz quinta. Tá bom? E aqui a raiz quarta. Dentre todos esses aqui, tem um que tem resposta. Vou dar a fila a vocês aqui. Raiz quarta 16 é 2. Professor, como é que o senhor sabe? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 2 elevado a 4, a quarta, é igual a 16. Então, qual o número que eu multipliquei por ele mesmo 4 vezes para achar o valor 16? Foi 2. 2 elevado à quarta potência vai dar 16. Tá bom? Aqui no 128, raízes, elas, se o expoente, se o índice for par, só pode ser número positivo, senão não existe. Se for ímpar, então é negativo. Não vai acompanhar o sinal. Então aqui pode existir. Isso é até uma forma de simplificar isso daqui, que é o seguinte. Isso aqui vai ficar igual a 2 negativo, raiz quinta de 4. Isso daqui é igual a isso. Bom? Mas aí eu mostro com mais calma no próximo dia. Tá bom? É um assunto para outra, é a forma de simplificação das raízes. Então, não é o tema de hoje. Raiz quarta de 125, é isso mesmo, não tem como resolver a raiz. E raiz cúbica de 49 também não tem como. Não vai dar um número inteiro, não tem como multiplicar um número inteiro por ele mesmo 3 vezes e dar como resultado o valor exato de 49, tá bom? Esses números aqui, eles são chamados de números irracionais. Vocês lembram disso, né? Irracional, irracional, irracional. Só esse aqui que é um número real, é um número racional, ou seja, ele pode ser escrito como fração, uma divisão de duas outras coisas. Tá certo? Professor, eu posso ter um número com base negativa e o expoente também ser negativo? Sim, a resposta é sim. Vamos ver um exemplo aqui dessa situação, tá certo? Então, eu vou pegar aqui um exemplo quando a base e o expoente são fracionários. Isso aí cabe? Então, eu vou pegar a fração 2 sétimos e vou elevar essa fração a 4 terços. Tá bom? O que vai acontecer aqui? 4 terços negativo. Tá bom? E
e expoente negativo. Pronto, e expoente negativo. Depois eu faço com a base também negativa para ver que dá para fazer sim. Primeira coisa, atenção, expoente negativo. Se o expoente é negativo, a gente vai inverter essa ordem aqui. Então, ao invés de ter agora 2 sétimos, a gente vai ter o contrário, 7 meios. O 7 em cima, o 2 embaixo. E aí a gente já conseguiu tirar esse sinal negativo. Atenção que o número de cima, o expoente, não vai inverter, tá bom? Só inverte a base, o número de baixo. O número de cima, o expoente, ele não vai inverter, tá bom? Era menos 4 terços, 4 terços negativo, agora é 4 terços positivo, tá bom? Só o que inverte é a base. Eu tinha 2 sétimos, agora ficou 7 meios, tá bom? Como eu disse a vocês, o número, agora a gente tem uma fração, né, no expoente, a base vai permanecer a mesma, o expoente, a parte de cima, que é o 4, continua sendo expoente, só que a gente agora vai inverter aqui, ó, esse 3. Esse 3 agora vai virar raiz cúbica. Raiz com índice 3, a gente chama de raiz cúbica. E aí vai ser a raiz cúbica de 7 meios elevado à quarta. Vamos dar uma ajeitadinha aí nesses 7 meios, né? O que é que eu posso fazer aqui nesses 7 meios? Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer 7 meios multiplicado por ele mesmo 4 vezes, já para eliminar. E vou deixar aqui bem separado 7 meios. Professor, mas por que você deixou separado 7 meios? Esse 7 meios dos outros 3. O que é o índice é 3. Tá bom? Porque o que é que acontece aqui quando o índice é 3? Esse 7 meios que está vai estar ao cubo e ele vai estar dentro de uma raiz cúbica. Só que essa raiz cúbica, ela anula com essa potência 3. E aí vai virar 7 meios. Aí só o que vai ficar na raiz cúbica é somente esses 7 meios. Aí a gente vai ter 7 meios ao cubo. Tá bom? Então, é 7 meios que multiplica raiz cúbica de 7 meios. Certo? Essa é uma forma de interpretar, tá? Não vou apagar aqui. Se vocês quiserem ver, vocês vão voltar no vídeo para ver. Eu vou deixar mais bonitinho aqui. Mais simples. 7 meios. E a gente vai ter, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. E aqui 7 vezes 7, 49. 49 vezes 49, 2.401. Pode botar assim, 7, aí vou nesse símbolo aqui, ó, xy, x elevado a y, opa, x elevado a y, e 4. Dá 2.401, tá vendo? E cá em cima ficou 2.401. Só que tem que lembrar que aqui é raiz cúbica, aqui vai ser a raiz cúbica disso tudo, isso aqui vai ser a raiz cúbica disso tudo. A gente já viu lá embaixo que isso daqui é igual a 7 meios que multiplica a raiz cúbica de 7 meios. Esse é o resultado que a gente encontra, né? Se, por acaso, o expoente fosse negativo, a gente prestaria atenção nesse expoente aqui, é a única coisa que pode mudar, tá bom? Então, esse é um assunto, um conteúdo bom, né? Que a gente pode praticar ele bastante, tem listazinha de exercícios que a gente pode pegar, no livro também tem ele disponível, e o que é que a gente tem? A gente tem uma listinha de exercícios. E deixa eu voltar. Acho que eu tinha fechado as salas. Deixa eu abrir aqui.
Vamos lá. Aqui, vocês, nono C e nono D são turmas iguais. Tá? Vocês vão ter aqui a listinha de exercício. E hoje é essa daqui. Então, vocês vão botar a turma e o nome de vocês. Nome completo. E aí vocês têm algumas questões a resolver. A listinha está muito fácil. Tá bom? Só vocês prestarem um pouquinho de atenção. Eu fiz uns exercícios mais caprichados nesse sentido, né? Por exemplo, eu não coloquei um expoente negativo, um expoente que fosse fracionário e negativo ao mesmo tempo, né? Mas aqui na aula eu mostrei que é possível resolver, sim, para vocês terem ideia sobre isso, das questõezinhas para vocês encaminharem, tá certo? E aí eu fico aguardando vocês, e a gente pode tirar outras dúvidas que precisar de outros exercícios, tá bom? Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer agora, nesse momento? Não? Então, minha gente, bons estudos para vocês, vejam o vídeo com carinho, vejam o vídeo da aula, que eu também vou estar disponibilizando, e até façam os exercícios, né? E até a próxima semana, Deus assim permitir, no mesmo horário, no dia 1h30, no caso assim. Tá bom? Tchau, tchau, minha gente. Vou encerrar aqui.